Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. Submeto aos senhores senadores a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais. Vamos à pauta. Passo ao item 6 da pauta, que é o projeto de lei número 2695 de 2019, de autoria do senador Flávio Arnes, e que eu vou fazer o relatório, e aí passo a presidência ao senador Stevenson Valentim. Pode presidir daí mesmo, senador Stevenson. Praticidade é assim. Tá. Item 6, projeto de lei número 2695 de 2019, não terminativo, altera a lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, lei de acesso à informação, para dispor acerca da disponibilização de documentos necessários à promoção da transparência no âmbito das despesas públicas. Autoria, senador Flávio Arnes. Relatoria, senador Eduardo Girão. Com a palavra o relator, ad hoc, senador Regufe. Muito obrigado, senador Stevenson. Passo direto à análise. Compete à Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, nos termos do artigo 102-A, inciso 2º, a linha D, do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias pertinentes à transparência e prestação de contas e de informações à população, com foco na responsabilidade da gestão fiscal e dos gastos públicos, bem como nas necessidades dos cidadãos. Quanto ao mérito, acreditamos que os esforços no sentido de ampliar a transparência na gestão dos recursos públicos, com a consequente ampliação do controle social, são válidos e oportunos. Sugerimos, contudo, alguns ajustes pontuais no projeto de lei, com o objetivo de assegurar a obtenção dos nobres propósitos do autor. Com relação à alteração da redação do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, consideramos meritória a ampliação da relação de documentos que devem ser tornados públicos, assim como a determinação de que eles sejam disponibilizados em inteiro teor e em formato aberto. Ponderamos, contudo, que a nova Lei de Licitações e Contratos, recentemente publicada, previu a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que já dispõe sobre a divulgação centralizada de alguns dos documentos previstos no dispositivo, que se pretende inserir na Lei de Acesso à Informação. Apesar de o rol da nova Lei de Licitações e Contratos ser bastante abrangente, não se exige a divulgação dos documentos relativos ao processo licitatório, documentos de oficialização de demanda, estudos técnicos, mapas de pesquisas de preços, pareceres técnicos e jurídicos, instrumentos convocatórios, bem como de informações relativas aos processos de reconhecimento e ratificação de dispensa e inexigibilidade. Também não há referência expressa à necessidade de que os respectivos documentos sejam divulgados em seu inteiro teor. Optamos, assim, por promover a alteração diretamente na Lei de Licitações e Contratos, de forma a ampliar o rol de documentos previstos no parágrafo 2º de seu artigo 174, sem alterar a redação atual do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Quanto ao inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação relativo às despesas
com o cartão de pagamento do governo federal, também consideramos meritória a exigência legal de transparência no uso desse cartão. Ponderamos que já constam no portal da transparência as despesas individualizadas com o cartão de pagamento do governo federal, em planilha na qual se especificam por mês e exercício o órgão responsável pela despesa, o nome da unidade gestora, o nome e o CPF do portador do cartão de pagamento do governo federal, o nome do favorecido, o CPF ou CNPJ do favorecido, a data e o tipo da transação e o valor de cada transação. Ocorre que, apesar de o portal da transparência apresentar as despesas individualizadas com o CPGF, um percentual considerável não é passível de ser avaliado com precisão. Em 2020, por exemplo, segundo os dados disponíveis no portal, 54,87% das despesas foram classificadas como sigilosas e 7,66% foram realizadas mediante saque, perfazendo um total de 62,53% de despesas que fogem ao controle social. Ganha relevo, assim, a vedação da classificação como sigilosa das despesas de caráter pessoal, tais como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem, contempladas no artigo 2º da proposição em análise. Oportuna ainda a exigência de divulgação das prestações de contas, previstas no inciso 7º que se pretende inserir no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação. Por fim, quanto ao novo parágrafo 6º do artigo 8º, que se pretende incluir na Lei de Acesso à Informação, os órgãos e entidades públicas que possuam processo administrativo eletrônico devem disponibilizar ao cidadão acesso ao sistema para fins de consulta. Consideramos que se trata de disposição ampla. Ponderamos que o princípio da publicidade, apesar de basilar na administração pública, conforme previsto no inciso 37, caput da Constituição Federal, não é totalmente absoluto. Há limitações decorrentes do próprio texto constitucional, como o inciso 10º do artigo 5º, que prevê a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. O amplo acesso aos sistemas dos órgãos e entidades públicos pode expor informações pessoais cujo conhecimento não é de interesse público, em prejuízo dos envolvidos. A tendência na prática seria a elevação do grau de sigilo desses documentos. Consideramos preferível, assim, especificar o tipo de informação em que deve ser divulgada, a exemplo dos demais dispositivos da proposição, em detrimento da opção pelo acesso irrestrito aos sistemas informatizados dos órgãos públicos, razão pela qual propomos a supressão desse dispositivo. Esse é o relatório do senador Girão, que eu estou lendo de forma ad hoc. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2695 de 2019, com as seguintes emendas. Desse a emenda do projeto de lei número 2695 de 2019, a seguinte redação: altera a lei número 12.527 de 18 de novembro de 2011 e a lei número 14.133 de 1º de abril de 2021 para dispor acerca da disponibilização de documentos necessários à promoção da transparência no âmbito das despesas públicas. Insira-se no PL 2695 de 2019, o seguinte artigo 3º, remunerando-se o atual e, consequentemente, suprima-se a alteração do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, prevista em seu artigo 1º. E suprima-se a inclusão do parágrafo 6º do artigo 8º da Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, prevista no artigo 1º do PL número 2.695 de 2019. Esse é o voto pela aprovação do projeto com essas alterações, senhor presidente. Perfeito, senador Regufe. Em discussão,
Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório passa a constituir o parecer da CTFC pela aprovação do projeto com as emendas 1, 2 e 3 da comissão. A matéria vai à CCJ. Senador, o senhor ainda tem a relatoria do item 8, o projeto de lei número 633 de 2020, não terminativo. Altera a lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, lei de acesso à informação, para permitir o controle social sobre o registro das despesas com diárias e passagens concedidas a agentes públicos. Autoria, senador Jorge Cajuru. Relatoria de Vossa Excelência, senador Regufe. Com a palavra o relator. Muito obrigado, senador Stevenson. Passo a ler o relatório, senhor presidente. Chega a esta Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor o projeto de lei número 633 de 2020, de autoria do senador Jorge Cajuru, que tem o objetivo de proporcionar maior transparência sobre as despesas públicas com as viagens e deslocamentos a serviço de agentes públicos. Para cumprir esse propósito, o projeto modifica dispositivo da Lei de Acesso à Informação. A estrutura da proposição é bastante singela, senhor presidente, sendo composta de apenas 2 artigos. O artigo 1º promove a meta do projeto, alterando a redação do inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, e o artigo 2º do projeto, por sua vez, veicula a cláusula de vigência da lei que dele decorrer, fixada a partir da data de sua publicação. De acordo com o despacho da presidência, após apreciação deste colegiado, a matéria deve seguir para a Comissão de Constituição e Justiça, em decisão terminativa. O projeto não recebeu emendas no prazo regimental. A análise, senhor presidente. Esta comissão, nos termos do artigo 102-A, inciso 2º, a linha D, do Regimento Interno do Senado Federal, detém competência para opinar sobre matérias pertinentes à transparência e prestação de contas e de informações à população, com foco na responsabilidade da gestão fiscal e dos gastos públicos, bem como nas necessidades dos cidadãos. O projeto em exame encaixa-se de forma precisa nessa atribuição de competência. O artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, que se pretende alterar, determina que os órgãos e entidades públicas divulguem, independentemente de solicitação, informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas, sendo especificado em seu parágrafo 1º, inciso 3º, que da divulgação constem obrigatoriamente dados relativos aos registros das despesas públicas realizadas. A proposição em exame acrescenta ao referido inciso 3º, determinação para que também seja divulgado o relatório específico de viagens e deslocamentos a serviço, contendo os valores gastos com passagens, com diárias, com ressarcimentos e também com outras despesas decorrentes, de maneira a permitir a identificação do passageiro, do trajeto, da classe do voo e da quantidade de diárias concedidas. A nosso juízo, a inovação legislativa pretendida é extremamente positiva, pois contribui para incrementar o controle social sobre as atividades da administração pública e a gestão dos gastos públicos. É bem-vinda a inclusão na Lei de Acesso à Informação de dispositivo determinando a divulgação obrigatória de relatório que aborde especificamente as viagens e deslocamentos a serviço dos agentes públicos, em vista da exigência de significativo interesse público sobre o tema. A satisfação do interesse da população sobre essa categoria específica de despesa pública já representaria, per si, justificativa suficiente para a obrigatoriedade de divulgação de relatório dedicado exclusivamente ao tema. Esperamos, no entanto, que a medida chegue ainda mais longe,
representando um catalisador para despertar um grande número de cidadãos sobre uma curiosidade genuína sobre o conjunto das atividades do poder público e também as despesas correspondentes. Promove-se, assim, um aperfeiçoamento do controle social sobre as ações do Estado e sobre a qualidade do gasto público, o que contribui para a formação de um ambiente institucional em que os agentes públicos demonstrem efetivamente deferência e respeito perante os cidadãos, pagadores de impostos, em face de seus esforços para o sustento da máquina pública. As despesas com viagens e deslocamentos a serviço dos agentes públicos constituem, ademais, parcela relevante dos gastos públicos. Com efeito, somente no Poder Executivo Federal, as despesas com diárias e passagens atingiram, em 2019, o total de R$ 1.290 bilhões, de acordo com os dados divulgados pelo Portal da Transparência mantido pela Controladoria Geral da União. No ano de 2020, essas despesas foram reduzidas sensivelmente, em decorrência da redução do número de deslocamentos e da adoção mais ampla do trabalho remoto provocadas pela pandemia do coronavírus. Mas ainda assim, representa um montante significativo de R$ 533 milhões. O montante de despesas de viagens e deslocamentos a serviço, que passa a ser objeto de divulgação em relatórios específicos, em cada órgão e entidade pública, nos termos da proposição, é ainda mais elevado, uma vez que a Lei de Acesso à Informação tem abrangência nacional, impondo também obrigações ao Legislativo e Judiciário da União, bem como aos poderes dos Estados, Distrito Federal e municípios. Consideramos adequado o detalhamento mínimo obrigatório exigido pelo projeto nos registros de despesas em questão, que inclui os valores gastos com passagens, com diárias, com ressarcimentos e com outras despesas decorrentes das viagens ou deslocamentos a serviço. A determinação para que os relatórios em apreço permitam a identificação do passageiro, do trajeto, da classe de voo e da quantidade de diárias concedidas também é positiva, uma vez que compreende as informações relevantes sobre o tema, atendendo assim aos ditames da transparência pública. Diante do exposto, senhor presidente, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 633 de 2020. Muito obrigado. Em discussão, eu pretendo uma quebra até de protocolo, né? O presidente ter que discutir, porque o assunto é de interesse, é de meu interesse, acho que é de interesse de toda a população, transparência e gasto público. Não dá para abrir um celular hoje, um aparelho, ou qualquer noticiário, ou qualquer assistir uma televisão e ver o gasto desnecessário. É vergonhoso, senador Regufe. Em plena pandemia, ano passado, eu estou lendo que deputados e senadores estavam gastando com combustível, sem estar em atividade presencial. E não gasta pouco não, viu? Gasta-se muito com aluguel de veículo, com essas viagens, com viagem de assessoria. Quer dizer, hoje a gente tem uma atividade híbrida, mas mesmo assim o gasto não para de ser exorbitante. A gente para analisar também em relação a gastos públicos, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, fazendo compras de artigos luxuosos com dinheiro público num país que está com um nível de miséria altíssimo, um nível de pessoas desempregadas passando fome e comendo carcaça pelo lixo. Mas você vê uma classe privilegiada, porque isso é um privilégio, comer bem hoje nesse país, tomar bons vinhos é um privilégio, sim, com o dinheiro público. Então, existe uma grande dificuldade no acesso à informação ainda. Ainda precisa se fazer por ofício pedidos que deveria estar espontaneamente disponível de forma acessível à população, senador Regufe, que não é o que é tão simples assim descobrir os gastos. Vou falar de forma particular agora. Além do portal Transparência do Senado, a qual o senhor é um exemplo para mim, sempre foi,
antes mesmo de eu entrar na política em 2018 e assumir em fevereiro de 2019, em economia de gabinete. O senhor mora aqui no Distrito Federal, os seus gastos com cotas é praticamente zero, e isso é admirável hoje, pelo menos para mim, mas não pode ser admirável para uma população a que reclama de gastos públicos, mas não sabe ver os bons exemplos, não sabe reconhecer os bons exemplos. Parece que nesse país, porque é direito, porque eu tenho a prerrogativa de gastar, eu não posso deixar nada disponível nos cofres públicos, tenho que gastar tudo. Contratação de mídia, consultoria, lubrificante de carro, gasolina, segurança, é muita coisa que se paga com dinheiro público e talvez nem se use na prática. Então, eu falo de forma particular, esse meu relato, esse meu elogio, isso não é segredo, isso é público, eu sempre lhe disse isso. Tento me basear no senhor, mas não moro no DF, moro no Rio Grande do Norte. Dentro da minha capacidade, da minha possibilidade, eu economizo. E tem um site especialmente para mostrar tudo que é feito, tudo, desde cada centavo gasto, cada centavo enviado de emendas e de uma fiscalização. E o bom é que esse retorno, muitas vezes não vem de quem realmente deveria retornar, que seria da população. Mas veio agora à tarde, quando eu retornando aqui para o Senado, minutos antes, senador Regufe, de uma secretária do município de Monte Alegre, dizendo que já está empenhado, já fez a chamada, já tem 2 empresas para fazer cirurgias oftalmológicas, do tratamento de olhos dessas pessoas que estavam aguardando, ficando quase cegas. E esse controle, dando transparência, pedindo a relação com antecedência, eu queria chegar a esse ponto. Para que o recurso fosse destinado a esse município, senador Regufe, eu fiz um pedido da relação, do cronograma de tudo que teria que ser atendido, quem são essas pessoas, se essas pessoas são vivas, se moram naquela cidade. Então, esse município me deu tudo isso detalhado, a gente disponibilizou esse recurso e hoje pode, aguardando ser pago essa emenda de cerca de R$200 mil, para fazer aproximadamente 400 cirurgias ou mais de olhos. Então, já que chegou o senador Nelsinho Trade, não sei se ele quer discutir, mas se, além do presidente não havendo mais nenhum senador para discutir, coloque em votação. Aprovado o relatório. Os senadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CTFC pela aprovação do projeto. A matéria vai à CCJ. Devolvo a presidência ao senador Regufe. Muito obrigado, senador Stevenson. Agradecer também as palavras e o reconhecimento de Vossa Excelência e dizer que é absolutamente inadmissível que nós gastemos nesse país, conforme dados oficiais do Portal da Transparência do Governo Federal, nós tenhamos gastado nesse país, no ano de 2019, R$1.290 bilhões com passagens e diárias no âmbito do Poder Executivo Federal. Se gastar em um ano R$1.290 bilhões com passagens e diárias é algo completamente inaceitável num país onde a gente vê, às vezes, faltarem remédios nos hospitais públicos. A gente vê, às vezes, não, a gente vê muitas vezes. E no ano passado, um ano de pandemia, onde as pessoas, em sua grande maioria, ficaram em casa, ainda assim, tivemos um gasto de R$533 milhões de despesas com passagens e diárias. Então, isso é absolutamente inaceitável e é um projeto que visa dar mais transparência a esses gastos, com um detalhamento maior desses gastos, para o bem do interesse público, para o bem da sociedade. Agora, como Vossa Excelência disse, não podemos ter um olhar só no Poder Executivo Federal, não. É preciso olhar também o Poder Judiciário e o nosso Poder Legislativo aqui. Há gastos absurdos, há gastos que não deveriam existir. Não existe democracia nem Estado democrático de direito sem um Poder Legislativo forte e atuante.
Mas para ele ser forte e atuante, ele não precisa custar o que ele custa hoje para o contribuinte brasileiro. E isso não se muda com verbo, com palavras, isso se muda com atitudes e ações práticas. E é isso que eu tento fazer no meu mandato. E agradecer o reconhecimento de Vossa Excelência. Voltando à pauta, eu agora passo ao item 2 da pauta, que é o ofício número 35 de 2018, que temos a relatoria do senador Nelsinho Trade. Passo a palavra ao relator Nelsinho Trade sobre o item 2 da pauta. Também abrilhanta essa tarde de trabalho do senador Stevenson. Peço licença a Vossas Excelências para ir direto à análise. A Lei das Estatais, em seu artigo 23, parágrafo 2º, estabelece que compete ao Conselho de Administração da empresa estatal... Com licença, senador. Sobre... Perdão, o senhor está sem som. Por gentileza, o senhor muda. Alô? Está sem som? Eu vou nesse aqui, ó. Esse. Alô? Melhorou. Peço licença a Vossa Excelência, senador Regufe, e ao senador Stevenson para ir direto à análise. A Lei das Estatais, em seu artigo 23, parágrafo 2º, estabelece que compete ao Conselho de Administração da empresa estatal, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e outras casas do Poder Legislativo e aos respectivos tribunais de conta quando houver. Cabe, então, ao Conselho de Administração da estatal em tela avaliar o atendimento das metas e dos resultados na execução do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, precisando publicá-los e informar ao Congresso Nacional. Dessa forma, deve, portanto, o Conselho de Administração, item 1, publicar previamente as metas e informá-las à sociedade. Item 2, avaliar o atendimento de metas de resultados do plano de negócio e da estratégia de longo prazo. Item 3, publicar e informar as conclusões ao Congresso Nacional. A efetividade do dispositivo se dá, pois, pelo encaminhamento de documento assinado pelo Conselho de Administração que reflita as ações supracitadas. No caso em tela, corresponde a uma subsidiária da Petrobras, a Petrobras Biocombustíveis, sendo a Petróleo Brasileira S.A., uma sociedade de economia mista controlada pela União, que compete, então, ao Conselho de Administração publicar previamente as metas e informá-las, avaliar o atendimento dessas metas e resultados do plano de negócio e da estratégia de longo prazo, e publicar e informar as conclusões ao Congresso Nacional sob pena de responder por omissão. A apresentação do Plano de Negócios e Gestão 2018 e 2022, a nota técnica e apresentação do Plano Anual de Negócios 2018 e a proposta de indicadores de gerenciamento de desempenho do resultado de 2018, metas de desempenho do exercício de 2018, metas de resultado da PBio no período de 2013 a 2017, relatório de desempenho de resultados de investimento no exercício 2017, relatório de acompanhamento de gastos do Plano Anual de Negócios referente a 2017, extrato parcial da ata do Conselho de Administração correspondente à aprovação do Plano Anual de Negócios, extrato parcial da ata do Conselho de Administração referente à aprovação do Plano Estratégico e Plano de Negócio e Gestão no período de 18 a 22. Considerando o material encaminhado ao Senado Federal pela PBio, cabe salientar alguns aspectos nos seguintes termos. Primeiramente, ressalta-se que o relatório da administração mostra que a PBio apresentou um resultado líquido positivo, fortemente influenciada pela implementação de melhorias operacionais e por receitas financeiras obtidas do programa Repetro.
Foram também obtidos avanços significativos no desempenho das usinas de biodiesel, com aumento de vendas e bons indicadores de segurança, além de eliminação de gargalos logísticos e aumento da produtividade nas unidades. A maior flexibilidade na tecnologia de refino também possibilitou a diversificação nas matérias-primas utilizadas, com redução de custos e elevação das margens. A empresa também aprovou um plano de venda de ativos em diversas áreas de atuação. Em síntese, as operações próprias foram encerradas, como no caso da usina de biodiesel de Quixadá, no estado do Ceará, permanecendo a PBio como coligada da Bambuí Bioenergia S.A. e Guarani S.A., ou com controle conjunto, BS Bios, Biopetróleo, Indústria e Comércio e Belém Bioenergia Brasil e Nova Fronteira Bioenergia. Essas e outras ações atendem à diretriz de saída da produção de biocombustíveis estabelecidas pelo PNG 2018 a 2022. Quanto aos indicadores de segurança, meio ambiente e saúde, a empresa não registrou acidentes de trabalho e sua taxa de acidentados foi 0. Foram também introduzidas melhorias estruturais na estação de tratamento de efluentes e na área de armazenamento de resíduos sólidos oleosos. Pode-se inferir, assim, que a Petrobras Biocombustível S.A. cumpriu com as disposições da lei das estatais e, em boa medida, atendeu às metas societárias, operacionais e financeiras estabelecidas para o exercício social de 2017. O voto, senhor presidente. Em vista do exposto, votamos pelo conhecimento do ofício S, número 35 de 2018, pelo reconhecimento do cumprimento das disposições da Lei 13.303 de 2016, Lei das Estatais, inerentes ao tema, e pelo encaminhamento da matéria com o presente parecer ao arquivo. É isso. Muito obrigado, relator, senador Nelsinho Trade. Em discussão, o relatório do senador Nelsinho Trade. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado. Está aprovado o relatório do senador Nelsinho Trade. Nós vamos... Bom, nós temos 2 requerimentos extra-pauta, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, de convite ao senhor ministro de Estado da Economia, o senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, e um outro requerimento de convite ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central. Eu subscrevo os 2 requerimentos, tanto o chamamento ao ministro Paulo Guedes como ao presidente do Banco Central, o senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, e passo a ler os requerimentos. Senhor presidente, requeiro nos termos dos artigos 50, caput, e 58, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, e dos artigos 90, inciso 3º, 397, do parágrafo 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, o convite ao senhor Paulo Roberto Nunes Guedes, ministro de Estado da Economia, para que compareça a esta comissão, a fim de prestar informações sobre a manutenção e eventual movimentação de empresas em paraísos fiscais, depois de terem entrado para o governo do presidente Jair Bolsonaro no início de 2019. E o segundo requerimento, requeiro nos termos dos artigos 50, caput, 58, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal, e dos artigos 90, inciso 3º, 397, parágrafo 1º e 400-A do Regimento Interno do Senado Federal, o convite ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, para que compareça a esta comissão a fim de prestar informações sobre a manutenção e eventual movimentação de empresas em paraísos fiscais.
Pergunto se há alguma discordância de colocar esses itens agora para apreciação e votação. O senador Stevenson também subscreve os dois requerimentos. Bom, nós faremos... O senador Randolph está chegando. Senador Randolph, gostaria de falar sobre os requerimentos de convite ao senhor ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, o senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, e dizer que os dois convites foram subscritos, tanto por mim quanto pelo senador Stevenson Valentim. Com a palavra, Vossa Excelência. Primeiro, muito me honra ter o apoiamento de Vossa Excelência, presidente Regufe, e do senador Stevenson. Esses ambos os requerimentos são necessários devido aos notórios acontecimentos, às informações sobre as notícias de empresas offshore que foram de propriedade, no caso, o ministro Paulo Guedes, dele e ou dos seus familiares, e também do senhor presidente do Banco Central. Das duas situações, considero muito mais grave a situação envolvendo Sua Excelência o Ministro do Estado da Economia. O senhor Ministro do Estado da Economia é quem conduz a política econômica, a política monetária do governo. Causa espanto a Comissão de Ética Pública da Presidência da República não achar que a autoridade monetária, a autoridade econômica, que conduz a política econômica do país, conduz a política monetária, que é responsável pelo preço do dólar, não tenha nenhum tipo de conflito de interesses com uma offshore que atua no exterior. Primeiro, diga-se pela legislação brasileira, não há ilegalidade nenhuma para qualquer nacional ter offshore no exterior. O que estamos aqui a apontar é a incompatibilidade da autoridade monetária, da autoridade da política econômica, que, entre outras responsabilidades, tem a responsabilidade sobre o preço do dólar, ter movimentações e manutenção de movimentações em um offshore do exterior. Mesmo que, para mim, isso não é ético, não é moral, e isso mostra um gravíssimo conflito de interesse, principalmente diante do descontrole inflacionário que nós vivemos no país. E uma das causas do descontrole inflacionário está sendo a desregulação, a desvalorização da nossa moeda. A desvalorização, o trigo do pãozinho de cada dia que cada um de nós comemos, é a partir da importação em valores de dólar. Quando o pão fica mais caro, é devido a isso. Por todas essas razões, há um claríssimo conflito de interesse. É por conta disso, senador Regufe, que protocolamos esses dois requerimentos. Fico muito honrado com o apoiamento, sendo subscrito também por Vossa Excelência e pelo senador Stevenson. E me permita só uma sugestão. Salvo melhor juízo, no dia de hoje, ou mais tardar amanhã, a Comissão de Assuntos Econômicos também avaliará requerimento de igual teor. Eu acredito que seria de bom tom nós, até para facilidade processual do depoimento, nós coincidirmos a audiência da CTFC com a audiência da CAI para ouvir em primeiro lugar, o senhor ministro do Estado da Economia e depois o senhor presidente do Banco Central. Muito obrigado, senador Randolph. De minha parte, nenhum obstáculo para fazer de forma conjunta com a Comissão de Assuntos Econômicos, desde que a Comissão de Assuntos Econômicos também aprove os dois requerimentos. Senão, faremos apenas nessa comissão, cumprindo o papel dessa comissão com a sociedade brasileira. Em votação, o requerimento de convite ao ministro Paulo Roberto Nunes Guedes. Em discussão, em votação. Quem aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Em votação, o requerimento de convite ao presidente do Banco Central do Brasil, senhor Roberto de Oliveira Campos Neto. Quem aprova, permaneça como se encontra. Aprovado.
Aprovados os 2 requerimentos. Deixa eu voltar lá para a minha CPI. Bom, a pauta, como não temos, como não temos mais nenhum item que tenha aqui presente o relator, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão. Muito obrigado.